Bom dia, pessoal! Como vocês estão? Hoje, na nossa aula, a gente vai falar sobre 3 tipos de sujeito. E aí depois, na próxima, a gente fala sobre mais outros 2, ok? Geralmente são 5 tipos de sujeito. Mas primeiro, o que é o sujeito? O sujeito de uma oração é a pessoa ou a coisa da qual a oração está falando. Por exemplo, se eu falo, eu comi muito no almoço, sobre o que a gente está falando? Sobre eu que comi muito no almoço, né? Se eu falar, Pedro ganhou uma bicicleta, tá falando de quem? Do Pedro que ganhou a bicicleta, do Pedro. Então, o sujeito, geralmente, é de quem a frase está falando, de quem a oração está falando. E ele tem 3 tipos. A gente vai falar de 3 tipos agora, né? Primeiro, é o sujeito simples, que é quando o sujeito tem apenas um núcleo, uma coisa só que dá sentido à frase. Por exemplo, Paulo comprou uma bicicleta. Quem é o sujeito? Paulo. É um sujeito simples, tem um sujeito só, um núcleo só, que fala na frase, né? Outro exemplo aí, os meninos estão brincando. Quem está brincando? Meninos, os meninos. Tem um núcleo só, um tipo de coisa só de quem a frase está falando. Pelo contrário, o sujeito composto ele tem mais de um núcleo, ok? Tem mais de... A frase faz referência a mais de um núcleo, mais de uma pessoa, mais de uma coisa, ok? Por exemplo, Camila e Lorena fizeram os doces da festa. De quem que tá falando? Da Camila e da Lorena. Então são 2 núcleos, são 2 pessoas, são 2 coisas de quem a oração está falando. Outro exemplo, a professora e os alunos ensaiaram para a festa da escola, falando tanto da professora quanto dos alunos. Então, tem mais de um núcleo, né? E o nosso terceiro tipo de sujeito que a gente está falando hoje é o sujeito oculto ou desinicial. Ele tem esse tanto de nome aí, ó, que vocês estão vendo na tela, elíptico, implícito, subentendido, mas é uma coisa só. Ele é um sujeito que existe na frase, mas ele não está aparente. A gente só sabe que ele existe por causa do verbo. Por exemplo, estamos muito orgulhosos de você. Quem que está orgulhoso? Somos nós, né? Nós estamos muito orgulhosos, mas ele não aparece aqui. Então ele está oculto. É só o verbo que mostra pra gente quem que é. Nós estamos. Segundo exemplo, deixei minha chave em casa. Quem deixou a chave em casa? Eu deixei a chave em casa. Mas é o verbo que conta, não tem sujeito aí explícito, né? Ele está oculto. Em ambos os exemplos, o que nos indica qual é o sujeito é a desinência da flexão verbal, ou seja, é o verbo que deixa claro quem que é o sujeito, mas ele não está presente. Se eu tivesse colocado, por exemplo, eu deixei minha chave em casa, seria um sujeito simples. Eu, está lá na frase. Mas como aqui não está, ó, deixei minha chave em casa, então ele está oculto, o sujeito. Tudo bem? Até a próxima, de quem a oração está falando.